Bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal cristão conservador que tem fé, acredita em Deus e no Brasil. Eu sou Kleber Salgado, falando da cidade de Itanguá, aqui no Rio de Janeiro. E depois de cerca de um mês sem postar, o canal volta à sua postagem. E hoje, depois de um longo tempo, não vimos nenhuma novidade, nada de novo que pudesse nos proporcionar produzir um vídeo, porque as coisas continuam do mesmo jeito. A política continua do mesmo jeito. Nós temos uma comissão parlamentar de inquérito que apura coisa nenhuma e que não vai chegar a lugar algum, apenas com o intuito de incriminar o governo de uma coisa que o governo não tem culpa. Um vírus que nasceu do outro lado do mundo e que o governo foi proibido de tomar as providências que deveria, apenas teve que fornecer recursos para os estados e municípios que fizeram o que bem quiseram com a verba. Então não tem novidade, essa comissão parlamentar de inquérito está nos estertores, só conseguiu a antipatia do povo, só conseguiu se ridicularizar diante do povo. Então, muitos jamais vão acreditar em comissões parlamentares de inquérito que se prestem a esse papel. Também a Suprema Corte continua na mesma, diminuiu um pouco, tirou um pouco o pé do acelerador em prejudicar as pessoas, mas continua prejudicando. Continuamos sendo presos políticos por opinião. Roberto Jefferson, Daniel Silveira e outros mais que foram tolhidos até nas suas redes sociais por perseguição pura e simples. Então também o STF, apesar de ter tirado um pouco o pé do acelerador, continua com homens ali que fazem militância política para a esquerda, isso sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, continua a mesma coisa. O Congresso Nacional, por sua vez, também não vai evoluir, a não ser que em 2022 o Brasil todo faça mudanças drásticas nos seus representantes. Mas uma coisa me colocou à vontade de postar esse vídeo. É o que está acontecendo com a indicação do novo ministro para a Suprema Corte. A vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio de Mello está vaga há 3 meses. E há 3 meses, o doutor em Direito, André Mendonça, foi indicado pelo presidente da República. O que causa estranheza é o tempo que levou ou está levando para que se faça a sabatina que é de praxe, o candidato à Suprema Corte passar por uma sabatina no Senado. Uma coisa me chama a atenção: nenhum dos ministros que estão lá e nenhum daqueles que já estiveram e se aposentaram foram questionados, quando da sua indicação, qual era o seu fundo religioso, que religião eles tinham, que religião eles ainda têm, aqueles que estão lá. Ninguém nunca se importou em perguntar isso. Por exemplo, sabe-se que o ministro Alexandre de Moraes advogou para o PCC, mas isso também era a profissão dele, ele advogava para quem ele quisesse. O Gilmar Mendes foi militante do PSDB, todo mundo sabia, mas se desvinculando do partido, assim como o Fachin, assim como outros mais que estão lá, Dias Toffoli. Todos eles foram militantes políticos dos seus partidos, principalmente do PT, mas isso nunca influenciou, nem nunca demorou tanto para que se fosse sabatinado. Mas agora, porque o indicado é um evangélico, agora o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, resolveu não pautar a sabatina e disse que não aceita essa indicação. Mas, pelo que eu sei, quem indica é o presidente e quem sabatina é o Congresso, não é um senador.
Então aí vem um ponto que nós temos que meditar sobre ele. O que está acontecendo? O Brasil está dividido entre esquerda e direita ou entre cristãos e anticristãos? Essa é a pergunta que eu quero fazer e deixar claro nesse vídeo. Qual seria a causa? Nós temos esquerda contra direita, esquerda contra conservadores, conservadores contra esquerda, ou nós temos cristãos contra os não cristãos, ou os não cristãos contra os cristãos. Porque, na verdade, o que se apresenta com essa indicação é exatamente isso. Os não cristãos odiando os cristãos. Ou seja, o gabinete do ódio, tudo que se diz de ódio está do lado dos não cristãos. Por quê? É natural o não cristão ter ódio. Porque esse é o remédio que alimenta os não cristãos, o ódio. Nós, cristãos, não podemos alimentar esse sentimento, até porque Jesus nos ensinou o amor. Mas os não cristãos desconhecem isso, ou seja, querem de todas as formas desconhecer até a pregação de Jesus, porque a pregação de Jesus acusa esse povo não cristão de todos os males que eles fazem. Então, o nosso problema hoje, e vamos restringir ao nosso país, está entre os não cristãos contra nós cristãos conservadores. O ministro Barroso, certa vez, disse que o conservadorismo o incomoda. Não é o conservadorismo que o incomoda, é o cristianismo que incomoda. São os cristãos que incomodam. São os cristãos que cobram as coisas dentro de uma ética, de uma moral que seja feita, quando na realidade o não cristão vive na imoralidade, vive na permissividade. Então o nosso problema fica detectado dentro do nosso país, os não cristãos odiando os cristãos e não querendo que os cristãos tenham voz. Por isso, caçam nossos canais, caçam nossas postagens, prendem aqueles que são conservadores, porque se declaram cristãos. Porque nunca houve, desde que terminou o regime militar, desde José Sarney, nunca houve tudo o que está acontecendo hoje com relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, porque nenhum deles nunca falou de Deus, nenhum deles falava em Deus. Como diz a Bíblia, o Deus deles sempre foi o próprio ventre. Então eles governaram sem problemas. Os dois governos do PT foram sem problemas, apesar de terem quebrado, delapidado o país. Mas isso, para o não cristão, é natural. Faz parte do não cristianismo, faz parte daquele que não obedece às leis de Deus e a Cristo, roubar e achar que é normal, matar e achar que é normal. Porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Desconstruir a família, porque para eles é normal. Legalizar o aborto, porque para eles isso não tem nada a ver com... Isso é normal. Criar uma ideologia de gênero onde menino não é menina, menina não é menina, e misturar tudo de uma forma em que a promiscuidade cresça, também é natural. Legalizar drogas, a maioria dos partidos de esquerda são a favor e muitos dos que fazem parte dela usam drogas. Agora, o ponto principal que Gramsci, Lenin, Marx e outros mais pregam é a extinção do cristianismo. Essa é uma pregação clara nos livros desses homens, que se vocês nunca leram, gastem um tempo para ler, para entender o ódio que eles têm pelo cristianismo. Então esse vídeo hoje é justamente para levantar isso, para que não fiquemos guerreando direita contra esquerda, porque essa guerra não existe. O que existe são os não cristãos, que estão todos na esquerda, contra os cristãos, que deveriam estar na direita, mas apesar de que muitos que se dizem cristãos ainda namoram com a esquerda, sem saber que são odiados por ela, sem descobrirem que são odiados por ela. Então o alerta desse vídeo é sobre isso. E outra coisa, para anunciar que a partir de segunda-feira, dia 18 de outubro, esse vídeo terá
esse canal terá vídeos diários, curtos, chamados Palavras de Fé, onde todos os dias colocaremos textos bíblicos, faremos uma breve meditação para chamar a atenção e para fortalecer aqueles que são cristãos conservadores, para que possam, de uma forma clara e objetiva, entenderem que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal que vivem nas regiões celestes, dominadas pelos demônios. Então, a partir de segunda-feira, 18/10, este canal terá vídeos breves com a palavra de Deus, uma breve meditação para que a gente possa ser fortalecido na nossa fé e entender que tipo de guerra estamos guerreando. Se você está de acordo, se você entendeu o recado desse vídeo, se você gostou, dê o seu like. Compartilhe o máximo que você puder com seus contatos. E a partir de segunda-feira, quando receber o vídeo Palavra de Fé, dissemine esse vídeo, espalhe pelos seus contatos, por todos aqueles que você acha que estão ainda claudicando, manquejando diante de deuses estranhos, para que possam, alimentados pela palavra de Deus, possam entender realmente qual é o sentido dessa guerra que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Então, dê o seu like, compartilhe com esse vídeo e que Deus nos abençoe.